Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, finalmente a gente chegou à Segunda Guerra Mundial. Capítulo 7, uma das fases mais importantes da complicada história do século XX. Legal? Século passado foi, em termos de guerra, né? A gente teve duas guerras mundiais, fora as outras guerras depois da Segunda Guerra Mundial, no período que a gente chama de Guerra Fria, tá? Então o que a gente precisa entender nesse capítulo é os motivos por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, tá? Então muita gente vai falar que a Primeira Guerra Mundial ela não acabou de fato, ela é só uma extensão, a Segunda Guerra no caso é só uma extensão da Primeira Guerra Mundial. Mas a gente vai trabalhar na linha, como a gente já viu nos livros, que a gente tem a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então tem alguns fatores que são importantes para a gente poder entender esses antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Exemplo, a gente vai ter, por exemplo, o Tratado de Versalhes, como a gente já viu. A Alemanha vai sair muito prejudicada e isso vai fazer com que Hitler assuma o poder exatamente em cima dessa questão do Tratado de Versalhes. Como foi humilhante para os alemães, né, ter seu número de homens reduzidos na questão do exército, pagar a dívida, assumir todas as consequências da guerra, né? Então isso vai ser muito utilizado por Hitler no discurso dele, né? Nos discursos de ódio, enfim, característico da extrema-direita. Legal? A crise de 1929 vai afetar porque esses países, como a gente já falou, vão ficar com medo do comunismo. E a extrema-direita vai acabar crescendo exatamente por causa desse medo, desse pensamento comunista que desde 1917 está surgindo dentro da Europa e eles precisam conter. Legal? Bom, a gente tem alguns fatos, por exemplo, o expansionismo do Japão. A gente tem 3 países que vão ser aliados, tá? Alemanha, Itália e Japão, tá? É o que a gente vai chamar de eixo Roberto, tá bom? Por causa das 3 capitais, Roma, Berlim e Tóquio, ok? Não esqueça disso, que vocês conseguem entender e associar os países, tá bom? O Japão vai estar invadindo, né, as suas áreas lá no Extremo Oriente, já crescendo desde o começo de 1930, tá bom? Por exemplo, vai invadir a região da Manchúria, outras regiões da China e vai estar conseguindo também arrumar problemas com os Estados Unidos, né? Vai sofrer uma série de embargos dos Estados Unidos. Assim também como a Itália. A Itália vai estar passando por expansionismo dentro da África, tá? A África sempre vai ser um objeto de desejo desse eixo, tá bom? E a Alemanha vai estar fazendo isso dentro da própria Europa, tá? A gente tem anexação dos Sudetos, por exemplo, uma região que Hitler falava onde tinha bastante alemães vivendo naquela região, tá bom? É o que eles vão chamar de espaço vital. A Alemanha precisava de um espaço maior porque era uma grande nação, tá? Então o espaço vital vai ser uma determinação de Hitler dentro do partido nazista comandando a Alemanha nesse momento, tá? Anschluss, que literalmente quer dizer união, vai fundir, né, o povo irmão da Áustria com a Alemanha, tá? Lembrando que Hitler era austríaco, ok? Anexação dos Sudetos, tá? Também vai ser importante. E algumas datas da guerra, tá? Para a gente poder entrar até, de fato, começar. Dia 27 de agosto de 1939, a gente tem um pacto de não agressão entre a Alemanha e União Soviética de Stalin, tá? Esse é um marco importante, porque lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer. Tá bom? Esse momento, o que eles vão fazer? Eles vão assinar esse pacto de não agressão para Hitler não precisar lutar em 2 frentes, oriental e ocidental, e eles vão dividir a Polônia. Enquanto Hitler vai anexando os países perto da Alemanha, a gente não tem nenhuma reação, por exemplo, dos países mais fortes, como França e Inglaterra, ok? Então esses são alguns dos motivos que a gente está vendo por que vai acontecer a Segunda Guerra. E no próximo vídeo a gente vai tratar do resto dessa parte da Segunda Guerra, ok? Tchau, tchau.